Amigos, para falar sobre segurança, porque na última semana o governo federal apresentou uma lista de alterações à PEC da segurança. O objetivo da proposta é fortalecer o combate ao crime organizado e integrar as polícias do país. Apesar da tentativa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para atender às demandas estaduais, o texto ainda é alvo de críticas e, entre elas, dos policiais rodoviários federais, que dizem que a nova versão traz alterações que podem impactar a corporação de forma direta. O projeto ainda não tem data para ser publicado e depende de uma decisão do presidente Lula sobre o melhor momento político para ser enviado ao Congresso. Enquanto a PEC da segurança não é aprovada, na última sexta-feira o ministro Ricardo Lewandowski assinou uma portaria que regulamenta as regras para o uso da força policial em todo o país. O decreto anunciado pelo presidente Lula na véspera de Natal prevê o uso da força e de armas de fogo apenas como último recurso em caso de risco pessoal. O uso da força física também deve ser evitado. Para poder implementar as medidas, os profissionais devem passar por uma capacitação obrigatória anual. Vamos fatiar aqui, vamos falar primeiro sobre a PEC da segurança, agora na nova versão, Priscila Silveira, a versão que teve o retoque vindo das sugestões dos governadores que disseram lá atrás. Está tendo aí usurpação de competência, porque a competência da segurança pública é dos estados. Mas mesmo com a nova versão, ainda não agradou tanto assim. Priscila Silveira. Sim, Koba, aqui a gente vê que é uma força, né, contrária à outra. Então é governo contra os governadores que são contrários, você percebe que são politicamente contrários, né? Aí já tem um problema que a gente visualiza, mas o ministro Lewandowski disse que, na verdade, não quer usurpar a função que, claro, como você bem disse, de acordo com a nossa Constituição Federal, lá no artigo 144, é realmente do Estado, né, ou dos estados, então não é isso, mas a problematização que envolve aqui é sobre essas determinações que são feitas por essas portarias e até pela PEC da segurança, em especial com determinações que devam ser ajustadas para que, eventualmente, possam os estados usufruírem de alguma preceito financeiro do governo. Então, eles teriam que aceitar essas diretrizes trazidas pela PEC da segurança para poder, de alguma forma, serem beneficiados com valores a serem dados pelo governo. Agora, aqui entra um problema muito grande, Kobe, eu te digo por quê. A gente, claro, a polícia é importante, a gente não pode falar que não é, eu acho que não tem quem entenda que não. Só que a gente vem tendo, não estou falando que aqui do estado de São Paulo, nada, a gente, como tem conduta humana, né, é muito complicado da gente estar presente em todas as ações feitas por qualquer conduta humana. Então, uma das diretrizes trazidas pelo ministro é no sentido de não atuação de forças com armas, né, armamentos, quando, por exemplo, a pessoa estiver sem camisa, rendida, que já é uma diretriz. Aqui no estado de São Paulo, eu não sei falar de forma totalitária e de certinho quais são as diretrizes trazidas dentro da polícia para poder te falar se pode ou não atuar, mas penso que não pode ter salvo-conduto para fazer, né? O Estado já tem a força. Então, eu acho que essas diretrizes vêm não para brigar, e sim para enfrentar o crime. E não sei se vocês já perceberam, toda vez que a polícia, por exemplo, mata, hoje mesmo vindo para cá, eu vi que uma pessoa teve um surto psicótico, a polícia no estado de Goiás atirou contra essa pessoa e as pessoas já falaram, tem que matar mesmo, a polícia tem que sair matando, enquanto a polícia mata, não sei se vocês viram esse vídeo que eu tô falando, mas para fazer uma correlação com a PEC, onde a polícia do estado de Goiás atirou contra uma pessoa em surto. E aí você vai ver os comentários, as pessoas não entendem como é difícil uma atuação para a polícia. E claro, o Estado não quer que a polícia saia matando, não é isso, ninguém quer. Quando a gente tem a atuação da polícia, o Estado já perdeu. É igual quando eu falo quando o direito penal tem que agir. Quando o direito penal tem que agir, nós já perdemos. A mesma coisa a polícia. A polícia, não estou dizendo todas, né? A gente tem a Polícia Civil, a gente tem a Polícia Federal, cada uma vai ter as suas diretrizes. Inclusive, há uma problemática até na generalização dessa polícia que o ministro quer também colocar, né? As polícias estão brigando entre si, enfim. Mas uma vai investigar, a outra tem caráter preventivo. E aí, Koba, né? Nesse caráter preventivo é que vem algumas diretrizes trazidas pelo Lewandowski, como a gente viu aqui em São Paulo.
Paulo, né, recentemente, um estudante de medicina, não estou falando que ele está certo, nem que está errado, outro dia até me xingaram, vai lá, vai ser então polícia. Eu não quero ser policial, né, escolhi ser advogada, graças a Deus gosto bastante, faz 22 anos. Aqui é um comentário que eu faço, porque ser policial é difícil, ninguém está falando que é fácil. Agora, imagine controlar uma conduta humana, Koba. A pessoa está armada. Sim. Por mais que você tenha diretrizes, é a pessoa que está vivenciando aquela situação que vai ter que ter 5 segundos para reagir. E muitas vezes reage tendo perdimento de vidas, enfim, como a gente observou. Então, uma das diretrizes é esse controle que já há na maioria dos estados. Sim. Que a pessoa não pode. Se a pessoa está rendida, não é de bom ouvir que o policial... Mas aí, a questão é a seguinte, precisa de uma portaria do Ministério da Justiça falando isso? Porque não está escrito, imagino eu, no POP da Polícia Militar, Sim. no Procedimento Operacional Padrão, qualquer autorização para a pessoa fazer isso, porque a própria lei não deixa fazer isso. A própria lei já tem uma supremacia em relação a qualquer outra norma, seja uma portaria, um procedimento ou qualquer outra coisa do gênero. Dá a impressão que eles querem... Dá a impressão seguinte, o Diogo da Luz, Pierre, que está escrito no POP. Se você pegar alguém que fuja de uma blitz policial, o jogue da ponte. E que daí tem que mudar, então, o comandante, o secretário, o procedimento, e tem que ter uma norma vinda de Brasília. Você acha que agora, com a portaria de Brasília, aí não vai ter mais erro policial? Ninguém mais vai abusar da força. Ninguém mais vai descumprir o procedimento. E aí? Não, essa discussão especificamente está muito mal colocada, porque é definido por lei. E, lógico, nenhuma polícia civil, militar, que seja de nenhum estado do Brasil, tem, como você disse, essas normas de não usar a arma apenas em necessidade. E o decreto que foi apresentado pelo presidente Lula no dia 24 de dezembro, ou 23 ou 24 de dezembro, véspera de Natal, né? Que deu muito o que falar. E a portaria agora, ela regulamenta, ela complementa o decreto. Exato. Então, mas aquele decreto apenas regulamentava uma lei de 2014, que já existia e não tinha mudado nada no dia a dia das polícias. E agora é uma portaria que regulamenta o decreto, que também não muda. Essa discussão é bobagem. As polícias hoje ainda têm a mesma autonomia que tinham antes do dia 24 de dezembro. Não mudou nada. A questão que estou discutindo é outra, e aí que está muito errado. Quem vai ter mais ingerência, quem vai ter mais poder sobre as polícias? E não tem sentido essa discussão. O foco tem que ser como melhorar a segurança. O que eles deviam estar olhando é lembrar que tem 330 mil ordens judiciais de prisão não cumpridas. Pessoas criminosas, condenadas, que não são presas por diversos motivos. Há estados como Bahia, como Amazonas, que têm mais condenados nas ruas do que nas prisões. Esse é o grande problema que nós temos. E vejam aonde que eles têm que pôr o foco. O que eles têm que olhar? Aprender com aquilo que deu certo. O Smart Sampa, criado na cidade de São Paulo, é um exemplo fantástico que está se falando pouquíssimo. Colocaram câmeras de reconhecimento facial. São coisa de 20 mil câmeras. Era um projeto experimental para ver o que ia dar. Colocaram essas câmeras faz 6 meses. Em dezembro, o prefeito comemorou que havia prendido 130 condenados que estavam andando à vontade pelas ruas. Agora, em janeiro, chegamos em mais de 400. Só para explicar, essa câmera com inteligência artificial, Solano, ela faz ali uma identificação facial em um banco de dados de procurados pela justiça, e com esse programa, pessoas já condenadas, inclusive por estupro, por tantos outros crimes, elas estão passando na rua, mal sabem. Tem uma câmera que vai identificá-la pela sua face e vai mandar lá na hora uma força policial, Guarda Civil, Polícia Militar. Enfim. Mandou Exato, já em 400 casos, a GCM mesmo, porque quando é nesses casos a GCM pode agir, pode prender, quando existe ordem de prisão. Então veja que dizíamos até outro dia que as prefeituras não podiam fazer nada pela segurança porque não era a sua função. O Smart Sampa é um exemplo que deixa até as polícias envergonhadas, porque é uma aula de como dar segurança. As pessoas estavam andando livremente nas ruas da cidade, para cima e para baixo, comprando, vendendo, roubando, fazendo o que bem queriam, e ninguém via nada. Se o governo federal, se os governos estaduais de todo o Brasil quiserem melhorar a segurança, tem que olhar com muita atenção para isso e copiar esse modelo e outros bons que existem em outros lugares. Thiago Pierre. Eu acho que o Diogo falou é verdade. Investimento em tecnologia, treinamento,
mas a gente precisa também olhar com muito cuidado como que a polícia tem agido. São Paulo mostrou nos últimos tempos, por isso que levantou essa preocupação, por isso o decreto, por isso a possibilidade. Talvez acho que a forma que fizeram não foi isso, porque falta muito diálogo do governo federal com os estados, principalmente com os municípios, com as capitais, de onde as coisas acontecem. O exemplo do prefeito Ricardo Nunes é muito positivo. No começo foi muito criticado, porque dizia que iria identificar pessoas que teriam um certo preconceito porque pessoas negras seriam identificadas como falsos criminosos, mas o momento mostra que tem tido uma boa evolução. Eu acho que é investimento em tecnologia, mas olhar com muita sensibilidade e olhar também porque existe os desvios, existe as coisas que acontecem, né? O governador Tarcísio teve a humildade de reconhecer a importância das câmeras para a segurança da população e para a segurança do policial também. Eu acho que a questão da segurança pública é uma constante evolução. A gente passou um momento de passa tudo e deixa acontecer. A gente viu passar aquelas operações no litoral de São Paulo, onde algumas pessoas, a própria Justiça mostrou que algumas pessoas morreram de forma inocente, pessoas de São Paulo foram levadas para lá, tiveram muitos excessos, mas acho que a discussão da segurança pública é uma coisa que o governo Lula, nem no primeiro, nem no segundo, não conseguiu fazer de forma unificada com os governos. Eu acho que pegar um exemplo da tecnologia, mas precisa ter muito diálogo para construir uma política pública que realmente defenda a população.